porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Olá, turminha! Estou de volta para mais uma história bíblica do nosso projeto da Páscoa. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Isso mesmo, turma! Vocês já conheceram a primeira história bíblica, não é? Que foi um momento em que o Senhor Jesus realizou a ceia junto com seus amigos, os discípulos, não é? Ele instituiu a ceia e falou que nós tínhamos que fazer isso sempre, até a sua volta, onde nós vamos todos juntos cear com o nosso Senhor Jesus. Que maravilha, não é mesmo, turma? Então, hoje nós vamos continuar a história, né? Que hoje nós vamos falar sobre o Getsemane, turminha. Mas antes de vocês conhecerem essa história, nós vamos fazer a nossa oração. Vamos orar, turminha. Senhor, obrigada pelo teu grande amor. Obrigada por me salvar. Obrigada por cuidar de mim. Nos proteja, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Tudo bem, turminha. Então, olha só, turma, a nossa história de hoje está lá na Bíblia, em Mateus 26, versículo do 36 ao 46. Isso mesmo, turminha, a história do Getsemane, ou Monte das Oliveiras. Vocês já ouviram falar desse lugar? É um jardim muito bonito, verdade, com muitas árvores. Então, olha só, turma. Quando Jesus terminou de cear com seus amigos, seus discípulos, né, que são os discípulos, ele foi para o Getsemane, porque ele precisava orar. Ele sabia que estava chegando o momento dele ser entregue aos soldados romanos, isso mesmo. Então, ele estava muito triste, muito angustiado, porque ele sabia que também que Senhor Deus, o Pai, não estava naquele momento com ele. Então, ele ficou mais triste ainda. Então, ele foi para o Getsemane, ou Monte das Oliveiras, orar, falar com o Pai, junto com seus discípulos. Então, quando ele chegou lá, os discípulos ficaram em um lugar, vigiando, e ele se afastou um pouquinho para orar. E ele pediu para os seus discípulos que vigiassem. Será que os discípulos vigiaram? Não vigiaram, não. Viram que eles ficavam dormindo. E sempre que Jesus ia lá, eles estavam dormindo. Então Jesus, com toda a sua tristeza no coração,
foi conversar com o pai, porque ele estava triste. Mas Deus só não estava com Jesus naquele momento, foi só um momentinho. Então Jesus, com toda a tristeza, com toda a angústia que ele estava, ele começou a suar gotinhas de sangue. Mas ele sabia também que aquilo tinha que acontecer. Mas ele pediu para o pai que, se fosse possível, afastasse dele esse cálice. O cálice que ele quis dizer que afastasse dele essa dor, a tristeza, essa angústia. Mas disse também que, contudo, era para ser feita a vontade do Pai. É isso mesmo, turminha. Jesus sabia do plano de Deus, que tudo aquilo ali tinha que acontecer. E ele fez a vontade do Pai. Então, ele estava triste, mas ele estava com toda a sua força, com todo o seu amor por nós. Por isso que ele aceitou tudo isso. Verdade, turminha? Ele aceitou a vontade do Pai. Ele sofreu por amor a nós, turminha. Ele foi obediente ao Senhor, ao nosso Pai, por nós. E porque era um plano maravilhoso, um plano de Deus, que tudo isso acontecesse. Então, quando Jesus terminou de orar, turma, apareceu uma multidão de pessoas, de soldados, para prender Jesus. E quem será que contou para os soldados que Jesus estava lá no Getsemane? Vocês sabem quem foi? Vocês lembram que no momento que Jesus estava ceando com seus discípulos, ele falou que um dos amigos dele, ia traí-lo? Pois é, turminha, foi esse. Sabe quem foi? Judas. Foi o Judas quem contou para os soldados onde Jesus estava. Olha só. Pois é. Então, naquele momento que os soldados entraram para prender Jesus, os discípulos foram em cima dos soldados para tentar defendê-lo, né? Para defender Jesus. E Pedro pegou a sua espada e acabou ferindo um soldado, machucando um soldado. Mas Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, curou esse ferimento do soldado e pediu aos seus discípulos que não fizessem isso, porque tudo aquilo que está acontecendo era a vontade do Pai. Então, Jesus, ele nos salvou, ele sofreu na cruz, né? Sofreu para nos livrar do nosso pecado, de tão grande que é o amor do Senhor Jesus por nós, turminha. É verdade? E olha que Jesus, ele poderia pedir para os anjos livrar eles daquilo tudo, né? Ele poderia pedir para o Pai que livrasse ele daquele sofrimento, daquela prisão, mas ele preferiu, né, obedecer ao Pai. Ele obedeceu à vontade de Deus e por amor a nós, ele nos salvou por amor. Ele aceitou tudo isso por nos amar tanto, turminha. É por isso que nós temos que contribuir, né? Na verdade, nós temos que retribuir esse amor de Deus. Temos que espalhar esse amor de Deus pelo mundo inteiro. É isso que Ele quer de nós. Verdade, turma. É que a gente seja caridoso, obediente. Então, nós temos que seguir a palavra do Senhor. Nós temos que obedecer ao Senhor, aceitar a vontade de Deus com todo o nosso coração. Porque Jesus, Ele vive aqui entre no nosso coração. Ele vive aqui em nós. Isso mesmo, turma. Então, Jesus tem um amor assim, ó, bem grandão por todos nós. Isso, turminha. Agora vocês vão pegar a mãozinha de vocês que foi enviada, tá bom? Que nós vamos colocar a nossa historinha de hoje. Isso mesmo. Olha só, turminha. Essa aqui foi a história que a tia Madalena contou ontem, né? Da partilha do pão e do vinho no momento da ceia. E hoje foi a história, né, no Getsemane,
onde Jesus estava sofrendo com muita angústia, muita tristeza, e foi orar para falar com o Pai, para se fortalecer. E ele fez a vontade do Pai. Então, vamos aceitar a vontade do nosso Deus e vamos amá-lo imensamente, turminha. Jesus, ele vive, é o nosso Salvador. E Páscoa é Jesus. Beijo no coração e até a próxima história. Tá bom, turminha?